Olá, meus amados e olá, minhas amadas. Eu sou o Ian, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma belíssima palavra. Na noite de hoje nós nos encontramos no livro de Lucas, capítulo 4, versos 3 e 4, que assim se escrevem. E o diabo lhe disse: se tu és mesmo filho de Deus, diga a esta pedra que se transforme em pão. E Deus lhe respondendo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Algumas pessoas não conseguem compreender 100% o que esses dois versos querem dizer. Vamos começar por uma informação crucial para o entendimento dessa passagem. O verso 4 remonta diretamente à passagem de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que diz basicamente a mesma coisa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O verso 4 remonta diretamente a essa passagem. E lendo os dois versos de novo, prestando atenção no contexto, prestando atenção nas referências, nós conseguimos entender. Jesus estava em uma situação de tentação, na qual o inimigo queria que ele usasse os poderes dele para satisfação própria. É algo que muitas vezes não passa pela cabeça das pessoas, mas é o certo. O diabo queria que Jesus usasse os seus poderes para satisfação própria. E isso está fora da vontade de Deus. Isso não está na vontade de Deus. Então, por isso, Jesus não transformou essa pedra em pão. Porque não era para isso que ele estava sendo testado. Não era para que ele usasse os seus poderes para satisfação própria. Não era por isso que ele estava sendo tentado. Não era por isso que ele estava sendo provado. Então ele diz ao inimigo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus para as nossas vidas é um maná. É um maná para as nossas almas. Nos alimenta, nos fortifica, nos guarda, nos torna mais fortes, nos torna mais sábios, pessoas com mais conhecimento. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma. Por meio da palavra, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos sabedoria, nós pesquisamos informações e nós meditamos, nós obtemos a meditação também. Nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus é insustentável as nossas vidas. Sem a palavra de Deus, o nosso espírito, a nossa alma vai enfraquecendo e a carne vai tomando conta. E isso não pode acontecer. Nós devemos ter contato constante com Deus e com a palavra, porque assim a nossa vida terá uma sustentabilidade e nós viveremos do maná para as nossas almas. Nós viveremos da palavra de Deus, que é alimento, que é fortificação, que é força, que é amparo. Nós viveremos da palavra de Deus e não só de pão. Não é porque Jesus tinha o alcance de transformar aquela pedra em um pão que ele podia fazer isso. Ele resistiu e ele foi aprovado em meio à provação, porque ele agiu segundo a palavra de Deus. Deus estava ali, Deus estava junto com Jesus. E Jesus bem sabia que ele não podia sucumbir a essa tentação, porque o Pai estava com ele. E ele bem sabia também que se o Pai estava com ele, ele não iria perecer, ele não iria sucumbir. E por isso não havia necessidade de ele transformar a pedra em pão. Primeiro, porque estava fora da vontade do Pai. E segundo, porque o Pai estava com ele. Ou seja, ele não iria sucumbir à tentação. Ele não iria perder. Ele não iria falhar.
ele não iria perecer para a fome, porque quem estava com ele era Deus. O que tinha no coração dele era a palavra, eram as vontades de Deus. E por isso ele conseguiu passar por essa tentação. Porque segundo a palavra foi como Jesus agiu, que o Pai estava com ele. Por isso ele bem sabia que ele não iria sucumbir e que ele não poderia usar os seus poderes para satisfação própria. E assim ele derrotou o diabo e fez com que a tentação falhasse, fez com que ele fosse aprovado em meio à aprovação. Amém? Glórias a Deus. Vamos para a nossa linda oração dessa belíssima noite. Senhor amado Deus, soberano e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, agora eu oro, Senhor, e te suplico, Senhor, que nós possamos sempre estar contigo. Senhor, que nós nunca quebremos a tua vontade, que nós nunca, Senhor, possamos fazer coisas que estejam fora da tua vontade. Senhor, que nós possamos resistir às tentações, que nós possamos ser aprovados em meio às provações, e que nós possamos derrotar o diabo, que nós possamos fazer com que as tentações do inimigo falhem, que nós possamos fazer com que as tentações do inimigo caiam por terra e não aconteçam, Senhor. Que nós possamos sempre ser fortificados pela Tua Palavra, que nós possamos nos alimentarmos da Tua Palavra e que nós possamos viver que nós possamos viver de acordo com a Tua Palavra, que ela possa servir de alimento, que ela possa servir de fortaleza e de meditação para as nossas vidas. Senhor, que nós possamos estar constantemente na Tua presença e que o Senhor nos acompanhe, para que nós possamos nos alimentarmos da Tua Palavra e para que nós possamos ser guardados pela Tua presença em meio a toda a tentação. É assim que eu oro, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Um beijo a todos, obrigado a todos que ficaram até aqui. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado por ter assistido a mais uma mensagem. Lute pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e fiquem todos com Deus.